Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, por favor, abra comigo no livro de São Mateus, capítulo 8, livro de São Mateus. Eu sinto que esta mensagem que eu creio que Deus me deu, se Ele me ajudar, será de suprema importância para os milhões que assistirão pela televisão, bem como aqueles de vocês que estão aqui. Mateus capítulo 8, começando com o versículo 1. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguia, significando Jesus. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, tu podes me fazer limpo. Este belo incidente está registrado em ambos, ou em todos os três, Mateus, Marcos e Lucas. E em cada um dos sinóticos, a palavra limpar é usada. Se quiseres, podes me limpar. E Jesus estendeu a mão e o tocou. Agora lembre-se sobre a lei levítica. Era contra a lei mosaica e levitical para um leproso ser tocado. Mas Jesus teve que tocar o nosso pecado antes que pudéssemos ser purificados. Aquele que não conheceu nenhum pecado tornou-se pecado para que nos tornemos a justiça de Deus nele. Ele nunca pecou, mas ele teve que se tornar pecado. Ele estendeu a mão, tocou-o, dizendo: eu quero ser purificado. E logo a sua lepra foi purificada. Abra em Efésios capítulo 2. Versículos 8 e 9, Paulo escreve para a grande igreja em Éfeso. Talvez o livro de Efésios, escrito para a igreja em Éfeso, seja a altura e a profundidade da nova aliança. Talvez seja a supremacia dos escritos de Paulo. Ele disse, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos pela fé. E isso não vem de vós mesmos, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero ler de novo. Pois pela graça sois salvos pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu quero usar como título a limpeza da alma humana. A limpeza da alma humana. Pode-se até dizer a purificação do coração humano. Abaixe suas cabeças, por favor, Pai. Enquanto ministramos nesta noite, durante todo o dia sentimos o significado desta mensagem, deste culto. E eu peço que este frágil lábio de barro que o Senhor vai usar, que a minha língua se torne como uma caneta de um escritor preparado. Eu peço que a tua unção flua sobre mim e sobre aqueles que ouvirão, aqueles que assistem pela televisão, onde quer que estiverem. Ajude-nos a tornar esta mensagem tão importante fácil de entender. E eu peço tudo no nome poderoso de Jesus, e todos digam amém e amém. Há algum tempo atrás eu estava na periferia de Cairo, no Egito. Sempre ouvi algo sobre o Egito que me hipnotizou. Isto me manteve quase em transe hipnótico quando eu estudava sobre ele. Curiosamente, a terra do Egito é usada simbolicamente do mundo, espiritualmente falando. E, no entanto, foi o Egito que assegurou, ajudou, instigou Jacó e a sua casa. Curiosamente, foi o Egito que abriu os braços para a criança Cristo, quando Herodes tentou matar aquelas crianças, os bebês, e o fez. Eu fiquei ao lado da grande pirâmide. Dizem que tinha 5.000 anos.
é um dos maiores monumentos construídos para o homem. Em existência na face da terra, talvez o maior. E eu fiquei ali preso com os meus olhos e os pensamentos, sabendo que essa pirâmide era tão antiga, ou mesmo com cerca de 4.000 anos, que Abraão talvez tenha visto este edifício construído monumentalmente e que não tem como descrever e confunde toda a mente. É um monumento tão grande que quando você depara é quase impossível olhar tudo com um só olhar. Sentado sobre as areias cintilantes do Egito, demorou muitos anos para construí-la. As mentes mais poderosas e os maiores computadores na face da terra hoje não sabem como que essa pirâmide foi construída, simetricamente perfeita, para onde uma lâmina de barbear não poderia ser inserida entre as pedras. Fomos levados para dentro desta estrutura monumental, rastejando através de uma pequena abertura que tinha sido feita por ladrões de túmulos tanto tempo atrás. Pois essa grande maravilha da engenharia foi construída para um propósito. Não servia para nada mais de moradia, não servia para nenhum propósito de negócios ou comércio, não servia a nenhum propósito de preparação para permitir que os homens melhorassem de vida. Todo este tesouro gasto de centenas de milhares de homens trabalhando ano após ano era para somente um propósito, e era abrigar os restos, o cadáver do deus egípcio, um dos seus deuses, Faraó. E no centro exato desta grande pirâmide estava o túmulo aonde os restos mortais eram colocados. Alguns pensam que sempre que esta grande obra egípcia foi colocada lá, com todas as riquezas do faraó que ele adquiriu em sua vida, tudo para ele na próxima vida, que os blocos eram puxados e os trabalhadores que empurraram aquele caixão no lugar estavam sepultados lá com ele para a vida toda, eles mesmos. Eles morreram em questão de horas, é claro, se não antes. E tudo isto com um propósito: para que aquilo que pode vir após a morte de um homem, esse anseio no coração humano, esse anseio no espírito humano, o que está lá fora, o que existe além da vida, o que acontece quando os olhos se fecham, o sono eterno. O homem não é mais do que um cão. Humanistas, o humanismo do comunismo russo, aquele plano materialista, diz que não há nada mais após a morte. O ateu diz que não há Deus, e a Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus. Mas no coração do homem há um grito para saber o que existe lá fora. O que existe? É só o que existe? Simplesmente vivemos e morremos e acabou? Na América Latina, os astecas, os incas, os maias aperfeiçoaram uma cultura de civilização que é notável, e ainda assim esses seres humanos brilhantes viveram centenas e centenas de anos atrás e não há vestígios do que aconteceu com eles.
Eu li muitos relatos do que poderia ter acontecido. Um arqueólogo afirmou há algum tempo que existia a possibilidade de que esses povos antigos literalmente se sacrificaram à morte. Existe a possibilidade que eles massacraram milhares e milhares de meninos, meninas, para o seu Deus pagão, tentando apaziguar os deuses, para satisfazer os deuses. Por quê? Porque sentiam que havia mais do que apenas esta vida presente. Agora vamos deixar isso por um momento, antes que voltemos. Há 2000 anos atrás, um homem veio do céu. Eu devo dizer que Deus veio do céu e se tornou um homem. Isto é chamado a encarnação. Se você crê na encarnação, você não tem problema algum em acreditar nos milagres. Se você não acredita que Deus se fez carne, envolveu-se nos hábitos da carne humana e se tornou um homem, então você terá dificuldade em acreditar na Bíblia, você terá dificuldade em acreditar nos milagres da Bíblia, você terá dificuldade em acreditar em uma eternidade e em um além. Mas Deus tomou sobre si os hábitos da carne humana. Nunca deixou de ser Deus, mas tornou-se homem. Isto é a encarnação. E ele, por 33 anos e meio, viveu entre os homens e 3 anos e meio de ministério público. Embora nunca tenha escrito uma só palavra que saibamos que foi preservada. A mídia, naquela época, não existia, mas Jesus Cristo revolucionou totalmente e completamente o pensamento do homem. Em um desses dias memoráveis que caracterizaram sua vida e seu ministério, a Bíblia diz que ele desceu de uma montanha e algo aconteceu que não deveria acontecer. Algo aconteceu que era contra a lei. Algo aconteceu que Moisés, na severa e estentoriana justiça, havia dito uns 1500 anos antes deste momento: isto não pode acontecer. Não. Mas um leproso, ele vê o fazedor de milagres, Deus manifestado na carne, desce daquela montanha e aquele leproso diz: ora, se seja lei ou nenhuma lei, eu me aproximarei do doador da vida. E se ele pode curar os olhos dos cegos e ressuscitar os mortos, eu não tenho nada a perder. Ele pode me purificar desta lepra. Aleluia. Eu adoraria estar lá neste momento. Permita-me apenas espiritualmente, biblicamente, na palavra, mentalmente, lembrar por um momento. Me colocar em seu lugar, porque espiritualmente falando, cada um de nós estão em seu lugar. Você ouviu isto? Porque a lepra foi usada por Deus no Antigo Testamento como um tipo de pecado. Era o mais repugnante e o exemplo mais terrível e infernal que Deus poderia caricaturar: a lepra. É um tipo diferente de lepra do que pensamos hoje e chamamos de hanseníase. Naqueles dias, a doença apareceria em manchas escamosas brancas no corpo humano. Gradualmente começaria a crescer, ficaria brilhante, brilhando,
e se aparecessem um ser humano, era como a sentença de morte. Esses seres humanos seriam banidos de todo contato humano. Eventualmente a lepra levaria o seu preço mortal e envolveriam a sujeira e as feridas e ligaduras feias. Os dedos finalmente caíam, o nariz cairia, as orelhas cairiam, a boca seria devorada enquanto os lábios finalmente se desintegrariam. Era tão horrível que a mente humana cambaleasse diante do horror dela. E Deus disse que é um tipo de pecado. Eu quero que você imagine isso por um momento agora. Vestir, colocar um terno sobre ele, colocá-lo em alta sociedade. Mas Deus diz que a lepra é como um pecado e o pecado é como a lepra. A alma humana está infectada com esta coisa. O pecado, quando entrou na veia da raça humana, na corrente sanguínea, cerca de 6.000 anos atrás, o homem tornou-se um aleijado moral. Pense nisto. O homem ficou doente com o pecado. O homem hoje não pensa direito, não anda direito, não age direito, não se comporta direito, porque ele é um aleijado moral. Ele não é como Deus originalmente o fez por causa do pecado. E por um momento eu quero que você veja algo hoje à noite. Eu quero que você veja a completa degradação do ser humano, feita pelo pecado. John Wesley foi um dos maiores homens de Deus que já viveram. John Wesley, que começou a grande igreja metodista, fez esta declaração. Ele disse: quando eu olho para o meu coração, eu vejo o inferno. Pense nisto agora. Aqui estavam dos grandes homens de Deus que literalmente revolucionaram a adoração de Deus no mundo. E ele disse: quando eu olho para dentro do meu coração, eu vejo o inferno. Do que ele estava falando? Cada um de vocês neste coliseu esta noite, e todos de vocês me assistindo pela televisão que são cristãos, vocês não são tão bons cristãos como vocês pensam que são. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, as cicatrizes e a mancha das pressões e os poderes das trevas estão constantemente puxando e mexendo e tocando o seu coração e a sua vida. Esta é a razão pela qual você tem que ficar em uma imersão constante sobre o sangue do Cordeiro. Tem que ser assim. Deus nos últimos 2 anos tem abençoado este ministério até que ele explodiu em crescimento. Por um período de quase 6 meses, Deus trabalhou em mim, me deu algo no meu coração que eu nunca tive. Um amor por esta palavra que, por meses, eu nunca peguei uma revista que eu possa lembrar, ou um jornal. Não que eu pensei que fosse pecado ou algo assim, é só, eu apenas devorei as palavras deste livro. E buscando a face de Deus, eu acho que eu comecei a aprender que Paulo quis dizer quando ele falou de orar sem cessar. Mas um dia, em consternação, eu clamei a Deus, eu disse: Deus, eu creio que eu estou perto de Ti mais do que nunca antes na minha vida. E ainda assim, eu estou mais desfeito. Agora você entende isto? Eu vejo sujeira no Jimmy Swaggart que eu não via antes. Eu vejo manchas feias e cicatrizes amargas, e eu vejo coisas lá que são tão negras, que são contrárias à vontade de Deus, e eu não entendo. E Deus falou ao meu coração, e Ele disse: quanto mais perto os meus filhos me alcançarem,
mais brilhante a luz brilha sobre eles e mais ele mostra as falhas. Eu amo de todo o meu coração. Eu estou tentando provar um ponto para você nesta noite. Que o coração é desesperadamente corrupto. É enganoso e desesperadamente corrupto. E eu não me importo o quanto você conhece Jesus, o quanto você ama Deus, o quanto você lê a Bíblia, o quanto você vai para a igreja, a menos que você fique em sintonia com Deus e permaneça com o seu rosto diante dele. Você ainda é um alvo para Satanás, para ele arrastá-lo para os poços da escuridão. Agora vamos olhar para o mundo. Você vê? A humanidade é mais suja, mais imunda, mais perversa do que você sabe que é. E eu quero dizer, os que não são salvos, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que me assistem agora pela televisão, você pode entrar lá em sua sala de estar ou inclinar-se no seu travesseiro no seu quarto, e você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não sou tão ruim. Eu faço isso, eu faço aquilo para minha família, eu trato meu vizinho bem, eu faço as outras coisas, eu faço tudo isto. Mas o homem é tão vil, tão perverso, por causa da queda, por causa do pecado. E a evolução diz que estamos ficando cada vez melhor, mas a palavra de Deus diz que estamos piorando e piorando. Agora, o homem tenta pensar que ele pode mudar-se a si mesmo. Você vê, ele pode mudar-se através da educação, ele pode mudar-se através do ambiente, ele pode mudar-se através da riqueza, ele pode mudar através de a sua própria vontade e determinação, para fazer-se melhor. Mas nos Estados Unidos da América, esta noite, as sementes de destruição que causaram a queda de todo o império do passado, a queda, a falência, está correndo desenfreadamente nesta nação. Eu vou te dizer o que é. Cada império poderoso que já existiu, pouco antes de cair, 3 pecados eram predominantes naqueles governos, impérios. Eu estava na Califórnia não muito tempo atrás. Um amigo meu levou a sua esposa e a Francis para uma rua. Acho que haviam centenas de meninos, 16, 15, 14, 13 anos de idade, lá naquelas ruas para vender seus corpos. Meninos, pedofilia, abuso infantil, brutalidade, abuso sexual. Meninas de 13, 14, 15 anos de idade, olha, ainda eram crianças e foram arrancadas, sabe, no mundo frio, mas ainda são crianças. Você escutou o que eu estou te falando? Você vê? O humanismo diz que tudo termina em um certo tempo e não há nada além da matéria. E quando termina, não há nada mais. Então, consequentemente, o humanista não acredita que o homem tem uma alma. Agora, você se pergunta por quê que o nosso governo está legalizando o aborto. Você imagina por quê? E você se pergunta por que eles estão legalizando o aborto e mais de 1,5 milhão de bebês foram assassinados no ventre de suas mães em 1982. Você se pergunta, há 10 anos atrás, isso teria sido uma desgraça, horrível, infernal, uma desonra, mas agora é aceito. Por quê? O que está por trás disso? É a filosofia humanista que diz que não é uma alma, não tem eternidade, não é nada além de uma bolha. Então, se a futura mãe não quiser, então mate. O próximo passo já está sendo trabalhado, é o infanticídio, o que significa que o bebê nasce. E se o bebê nasceu, agora legisladores tentando colocar isso em lei agora. O bebê nasceu
e os pais olham para ele, e se há algum tipo de defeito genital com esse bebê, eles podem dar permissão ao médico e vão colocá-lo para dormir, matá-lo. Por que é isso? O que está acontecendo? É atitude humanista. Tudo é matéria. Deus disse no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eles dizem que é uma mentira. Eles dizem que é uma mentira. Não há Deus, não há céu, não há inferno. E pouco a pouco a humanidade, os seres humanos, se tornam nada mais do que objetos de diversão. Se você notar, note isto. Quando o Tilenol foi inventado, inserido um veneno nas garrafas Tilenol e matou várias pessoas, os Estados Unidos tentaram, eles discutiram com este indivíduo. Eles nem sabem na verdade quem fez isto. Eles discutiram, seja quem ele for ou ela, na televisão, como se fosse um objeto. Por que ele fez isso? O que faria, que tipo de reforma social precisamos para parar esse tipo de problema? É um problema científico, eles disseram. Esta é uma abordagem humanista. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte: a razão porque estamos entrando em problemas, o infanticídio, o aborto, a eutanásia. Olha, a eutanásia que o meu avô e a minha avó, eles estão ficando velhos, não servem mais para nada. Vamos colocá-los para dormir. Vamos matá-los. Vai chegar a isto. Eles vão chegar a isto nos Estados Unidos da América, a menos que tenhamos um verdadeiro retornar a Deus, de volta para a Bíblia, um avivamento cheio do Espírito Santo. Chegará a isto. Porque há um Deus, há um céu, há um inferno, há uma eternidade, há uma alma. E eu não me importo se você acredita ou não, se você gosta ou não, você vai permanecer diante de Deus um dia desses e responder para o Deus Todo-Poderoso pela sua vida, e pela sua alma, e pela sua existência neste planeta chamado Terra. Muito bem. O homem é maligno, corrupto, ele não quer admitir, mas ele é. E todos estão desta forma. E agora é o problema quando você coloca mais lenha na brasa. Não há exceções. O filho de todas as mães é desesperadamente corrupto. É corrupto a tal ponto que não há limites para o que um ser humano pode fazer a outro ser humano se ele não conhece a Deus. Agora escute o que eu estou lhe dizendo. Você não pode resolver o problema com a educação, e se você pudesse, Adolf Hitler teria resolvido. A Alemanha era uma das nações mais cultas na face da terra nos anos 30. Mas veja o que aconteceu. Agora todos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão nesta forma. Alguns de vocês pela televisão, você não gosta de admitir isto. Você não gosta de pensar que você é corrupto, que você é inerentemente mau, que a sujeira e a condenação degradante das trevas permanecem dentro da sua alma. Você não gosta do som disto. Muito bem. Se eu trouxesse nesta plataforma esta noite um bêbado, um dopado, um vigarista, esta é uma palavra que você não usa mais porque agora isto está na moda. Você ser um canalha. E um indivíduo que no nosso pensamento não tem um valor redentor. Ele é um assustador, a escória da sociedade. Você não tem nenhum problema em determinar isto. Alguns de vocês nesta plateia, alguns de vocês pela televisão, vocês olham para baixo por causa da rejeição da sociedade.
Vocês olham para baixo naquele desajuste. Vocês olham para baixo naquilo que você diria que tem tendências criminosas. Ele é um bêbado, ele está sujo, ele não vale nada, está apodrecido. E você tem orgulho de si mesmo, que você ganha vida para sua família, você é culto, você tem um diploma universitário, você conhece as comodidades da sociedade, você sabe como agir em público. E você não se colocaria, você, na sociedade dessa figura simbólica que eu mencionei. Será que você faria isso? Não, você não faria. Mas Deus fez. Você vê? Agora escute isso. Esse é o problema com a raça humana, esse é o problema com alguns de vocês nesse lugar nesta noite. Você não quer pensar que você está nesta forma. Você quer pensar que eu posso fazer isso? Eu sou um membro da sociedade, eu sou um pilar da sociedade, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um engenheiro, sou um professor, eu sou um membro do PTA, eu sou um empreiteiro, eu tenho feito muito dinheiro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho uma casa bonita, eu tenho um tapete bonito e tenho lustres, um terno agradável de roupas, eu sou alguém. E na verdade você é miserável, e pobre, e cego, e nu, e desesperadamente maligno. E a não ser que você encontre Jesus, aquele que limpou o leproso, você vai morrer e vai para o inferno. E não mude o canal da sua televisão. Esse é o seu problema. Você tem a sua classe que é muito acima dos outros. E o problema do homem sempre foi esse problema: olha quem eu sou. Olhe para quem eu sou. A minha mãe, nos últimos 3 meses que ela me carregava, ela estava cortando algodão para viver em uma colheita de algodão lá em Louisiana. O meu pai cortando algodão com ela, olha, era um emprego mais baixo que existia. Eu vou chocá-lo, mas eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu não nasci na casa de um milionário. Eu estou feliz que eu não nasci na casa daqueles que são altos na sociedade. Eu estou feliz porque eu não nasci com uma colher de prata na minha boca. Por quê, Jimmy Swaggart? Por quê? Por que você diz isso? Você está louco? Não, eu não estou fora de mim. Porque se meu pai e a minha mãe tivessem nascido ricos e influentes, eles nunca teriam aceito Jesus Cristo. Mas eles eram pobres e eles não tinham nada que valesse a pena. Aleluia! Mas eles aceitaram e foram salvos, porque eles sabiam que eles precisavam de um Redentor. Você entende o que eu estou dizendo nesta noite? Eu não estou criticando aqueles de vocês que têm benefícios de dinheiro, ou poder, posição ou influência. Não, 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 não. Este livro diz como que é difícil para aqueles que são ricos entrarem no reino de Deus. Por quê? Por quê? Porque pensamos que somos autossuficientes. Muito bem. Quando aquele leproso veio a Jesus, o seu nariz estava saindo para fora do seu rosto, parecendo como um monstro grotesco. Aquelas ataduras estavam cheias de uma podridão de corrupção, fedorento, sentindo-se mal, sujo. As suas mãos estavam amortecidas, os dedos tinham caído. Meu Deus, clamando, lamei, 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 que quer dizer em hebraico imundo, 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 imundo. Ele não veio a um Jesus pomposo. Você vê, Senhor, quem você é? Você está cheio de orgulho, 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 orgulho. Quando Deus olha para você, Ele não vê você como pomposo e belo. Ele não vê você como um belo, cheio de dinheiro, pessoas lindas. Ele vê você como podre e fedorento de corrupção, cheio de pecado, fedido, mal.
E aquele leproso teve que vir a Jesus em humildade, em súplica total. Muito bem, agora, como esse leproso não podia salvar-se a si mesmo, o homem não pode salvar-se a si mesmo. E esse é o problema inerente do homem. Ele acha que ele pode. Eu tive um homem que me escreveu outro dia, que era um advogado, muito adepto, um homem de palavras, brilhante. E ele disse: você está tentando me dizer, Jimmy Swaggart, que a Madre Teresa, que trabalhou na escória e nas entranhas da sujeira da cidade que o tempo esqueceu, a terra do coração partido, Calcutá, na Índia, esta mulher que era privada de tudo, ela mesma, e tem feito tanto pelos seus companheiros seres humanos, você está me dizendo que as casas que ela construiu para as mães solteiras e o amor que ela deu a tantos, que isso não vai salvá-la? Eu escrevi de volta para ele e eu disse: eu conheço o cheiro do inferno de Calcutá que você está falando. Eu estive lá. Eu vi o descalabro da raça humana que esta mulher aconchegou o seu peito. O meu chapéu está desligado e o meu coração estava em atenção, com toda a gratidão por ela. O homem que eu trabalhei com ele em Calcutá, Mark Bantain, trabalhamos juntos. Uma linda menina indiana estava no nosso programa de televisão um tempo atrás. Ela tinha 16 anos de idade, brilhante, inteligente, bonita. Ele a retirou de uma caixa de sapatos quando criança, chutada debaixo da cama, morrendo, entregou a sua vida. Ela está nos Estados Unidos da América agora, uma jovem muito bonita. E eu escrevi para ele de volta: olha, alguns de vocês não vão gostar disso porque não soa bem. E eu disse: Senhor, eu admiro o que a Madre Teresa fez. Eu também estou construindo escolas em todo o mundo, e nós devemos fazer isto. Mas nenhuma dessas coisas que a Madre Teresa de Calcutá fez adicionará uma coisa para a sua salvação. Se Deus nos ajudar a construir essas 50 escolas no Haiti, não vai acrescentar uma vírgula à salvação do Jimmy Swaggart. Você me ouviu? Você está entendendo? Esse é o nosso problema. Esse é o problema da América. Esse é o problema do materialismo. Eu posso ganhar a minha salvação. Eu quero que você escute. Em nossos esforços para nos autossalvar, em nossos esforços para nos salvar, está a semente da nossa destruição. Pense nisto. Porque você não pode salvar a si mesmo. Não há nada que a humanidade possa fazer para merecer a salvação. Nada. Quando Martinho Lutero tropeçou aqueles passos em Wittenberg, na Alemanha, e pregou as suas 95 teses, à porta ele disse: o justo viverá pela fé. O que ele quis dizer? Eu quero que você me escute. Olha, o mundo inteiro é religioso. Eu quero dizer, o mundo inteiro, há 500 milhões de muçulmanos, quase 500 milhões de budistas, há quase 500 milhões de shintoístas, de Mao, há quase 1 bilhão de cristãos, chamados cristãos. O mundo inteiro é religioso. E de toda esta poliglotamia de religião, o homem está tentando fazer algo para salvar-se a si mesmo. Outro dia eu vi um especial na televisão
um monge budista por 7 anos. Ele andava tantas milhas por dia, jejuava tantos dias e tinha feito coisas que matariam um ser humano comum. Apenas alguns budistas na história do budismo já fizeram o que ele fez, e agora ele foi decretado como o homem mais sagrado no budismo. Tudo isto para salvar-se a si mesmo. Deixe-me ir um pouco mais longe com isto. Se você se esforçar para ser religioso, agora estou falando com os cristãos, você vai se juntar a uma igreja, você vai se tornar religioso, você vai se subscrever com seus princípios de religiosidade. Certamente ser religioso irá salvar você. Outros irão pensar um passo adiante, pensarão: confio em Jesus. Eu confio em Jesus como meu Salvador, e quando eu for batizado nas águas, isto vai garantir a minha salvação. Alguns pensam assim. Outros dizem: eu confio em Jesus como meu Salvador, e eu falo de milhões, e eles se ajoelham e a hóstia é colocada em sua língua. E eles tomam aquela hóstia com toda sinceridade e honestidade. É chamada Eucaristia para o sacrifício da missa, e chamamos da ceia do Senhor. E nós bebemos o cálice. E se eu fizer isto garantirá a minha salvação. Outros dizem que quando eu falo em línguas, então eu serei salvo. Mas a salvação é pela graça, através da fé. Não é de vós mesmos, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A única coisa que você pode fazer, o que você tem que fazer para ser um cristão, é vir para Jesus e dizer: eu não sou bom, eu não posso me salvar, eu mereço ir para o inferno, o meu coração é perverso, eu sou podre, eu não tenho nada, eu sou imundo. Você, por favor, pode ter misericórdia de mim, e eu o aceitarei como meu eterno Salvador. Agora este é um problema. O homem não gosta disso, ele gosta de merecer a sua salvação. E tudo o que você pode fazer, olha só, a tomada daquela Eucaristia, isso é maravilhoso, graças a Deus por isso, mas não salva. Quando te colocam debaixo da água e te tiram para fora, isto não te salva. Muito bem, Jimmy Swaggart. E se os indivíduos dizem: eu confio em Jesus, eu creio que Ele é meu Salvador, e eles conectam essas outras coisas com a sua salvação: batismo nas águas, a ceia do Senhor, falar em línguas, ser membro de uma igreja religiosa, seja o que for, será que eles não serão salvos? Você vê, esse é o seu problema. É o problema dos pentecostais. O apóstolo Paulo escreveu o livro inteiro de Gálatas sobre isto. Ele disse: vós judeus que viestes a Jesus, aceitaste a Jesus, dizes: eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele morreu pela humanidade, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos no 3º dia, eu creio que Ele voltou ao céu, eu creio que Ele é o nosso Salvador, e ainda assim você diz também que você tem que ser circuncidado ou guardar o sábado. Você frustrou a graça de Deus. Você ouviu o que eu estou falando? Você diz: irmão Swaggart, isto é muito estreito.
Deus nos ajude, os milhões e milhões e milhões de cristãos que eles são religiosos e eles dizem eu amo Jesus e eles clamam o seu nome e dizem eu aceitei, mas eles pensam que a sua salvação está na Eucaristia, está naquele batismo das águas, está naquela igreja a qual você pertence. Uma senhora me escreveu e disse, eu fui por uma igreja que eu pertencia, eu disse, tire o meu nome daí, e eles disseram, se você fizer isso, você estará perdida. Ela disse, eu fiquei lá e tremia, olhando para aqueles prédios maciços que custaram centenas de milhões de dólares, e ela disse, tira meu filho, porque isto não me salvou, Jesus Cristo salvou a minha alma. Eu estou deixando bem claro nesta noite, você está entendendo? Na televisão, você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso é tão importante. Milhões estão indo para o inferno pensando que eles amam a Jesus, pensando que eles o aceitaram. Quando eles não o aceitaram, eles estão tentando trabalhar o seu caminho, tentando ganhar a sua salvação. A única coisa que você pode fazer é estar diante dele, miserável, pobre, cego e nu. Agora escute, escute, escute. E quando ele der para você a vida eterna, diga, obrigado, Senhor. Glória a Deus. Todos podem vir e beber da água da vida livremente e dizer obrigado, Senhor, por salvar a minha alma, porque Ele morreu para que todos sejam salvos e todos possam vir e beber da água da vida livremente. Não por obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora, pare e pense por um momento. Me dê mais alguns minutos, por favor, apenas alguns minutos. Eu estou tratando com almas de homens, me dê alguns minutos. E se o ladrão moribundo, naquela cruz, ele não podia tomar a Eucaristia? Ele não podia ser batizado nas águas? Ele não queria falar em línguas, ele queria que Jesus o entendesse. Não me entenda mal. Eu acredito no batismo nas águas, eu acredito na ceia do Senhor, eu falo em línguas todos os dias da minha vida, mas meu irmão, se eu estivesse naquela cruz sendo pendurado pelos meus crimes e o Filho de Deus estivesse do meu lado, eu gostaria de falar com ele em uma linguagem que ele pudesse entender e dizer: Jesus, tem misericórdia da minha alma. Tudo que você pode fazer é dizer obrigado. Suas obras são como trapos de imundícia podres. É exatamente como aquele leproso que veio para Jesus e estava descascando. Você vê quando ele veio a Jesus e disse: se você quiser, ó Deus, se quiserdes, ó Deus, eu estou quebrando a lei. Eu estou quebrando a lei, eles podem me apedrejar, mas eu não tenho mais nada a perder. Você pode olhar, Senhor, e dizer que se eu vier a Jesus, eu vou perder o meu lugar na sociedade, eu vou perder a minha posição no clube, eu não vou estar mais entre os homens importantes. Não, você não vai, meu amigo, mas você não tem nada a perder, porque vir para Ele
é ganhar a vida eterna. Jesus, Ele é sua única esperança. Ele estendeu a mão àquela pobre e imunda escumalha de vida. Não é de admirar que John Newton escreveu: graça incrível, quão doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. E a pureza tocou a poluição, e a salvação tocou o pecado. E disse: seja limpo, seja limpo. Eu te amo, pecador, mas você está sujo. Eu te amo, meu vizinho, mas você está sujo. Eu te amo, mas você está sujo. Você está sujo, eu estava sujo. Eu estava impuro. E a limpeza que eu agora tenho foi através de nada do que eu fiz. Nada em minhas mãos eu trago, simplesmente para a cruz eu me apego. E Ele tirou os trapos dele, aqueles trapos velhos, sujos, sangrentos. Debaixo deles aquela pele estava limpa e pura, completamente. E esta é a razão pela qual a Bíblia diz que a nossa própria justiça é como trapos de imundícia. Estava falando do leproso que tiraria e jogaria fora. Isso é tudo que você pode fazer, tentar encobrir o seu pecado naqueles trapos sujos. Mas Ele vai purificá-lo. Ele vai purificá-lo. Anos eu gastei em vaidade e orgulho, não se importando com o meu Senhor que foi crucificado, sabendo que não era por mim que Ele morreu no Calvário. A misericórdia era grande e a graça era livre. O perdão havia multiplicado a mim. Lá minha alma carregada encontrou a liberdade no Calvário. Abaixem suas cabeças, por favor. Oh, Jesus! Nós te agradecemos. Basta levantar suas mãos e adorá-lo por um momento. Pai Celestial, nós não vimos com nada. Não podemos nos salvar. Nós não temos esperança. Nós vamos para o inferno. Nós estamos perdidos, Redentor, estamos perdidos. Estenda sua mão para nós. Abaixe e redime-nos. Não podemos nos salvar com a água, nem com a igreja, nem com um cálice, nem com os dons do Espírito. Somente pelo sangue, somente pela graça, através da fé. Fale com cada coração, cada vida, com suas cabeças baixas e seus olhos fechados. Eu entreguei a minha alma a você nesta noite. Se você já olhou para um pregador que lutou com Deus, que chora pela sua alma, você não está ouvindo apenas palavras, você está ouvindo o que assim diz o Senhor: na sua cobertura
naquele último andar, naquele grande e bonito prédio em Nova York. Você está vazio, está desperdiçado por dentro e você sabe disso. Você que se senta em um quarto solitário, tudo se foi. Faixas de agulha estão sobre o seu braço e você está no tobogã deslizando para o inferno. Deixe-me dizer a vocês dois, se você o permitir, Jesus entrará. Você não tem que fazer nada. Você não tem que escalar etapas, você não tem que queimar o seu corpo, você não tem que dar dinheiro. Ele vai te salvá-lo aonde você está. Ele vai te salvar do seu pecado, limpar você e fazer você completo de novo. Quantos neste prédio, nesta noite, agora escute atentamente. Eu me pergunto se realmente vieram a Jesus como deveriam e disseram: Senhor, eu não sou bom, eu nunca fui bom e eu preciso de um Salvador. Você pode entrar no meu coração, eu não posso me salvar. Agora isto é contundente, mas você já fez isto? Você realmente está certo de que você realmente aceitou Jesus? Não obras feitas por homens, mas Jesus? Você pode fazê-lo nesta noite, sem dúvidas algumas. Quantos neste coliseu que está lotado podem dizer: irmão Suegas, eu não estou vivendo corretamente, eu vou admitir. Eu admito que existem problemas sérios dentro de mim. Eu vou admitir. E eu preciso de ajuda, eu não posso atravessar o rio sozinho. E eu estou tendo problemas. Eu preciso de uma mão para me segurar, eu preciso de um ombro para me apoiar e uma pedra para ficar de pé. Você acha que Ele pode me salvar? Eu sei que Ele vai. Eu sei que Ele vai. Você poderia orar por mim? Eu não estou vivendo corretamente. Existem problemas, você pode orar por mim? Levante a sua mão agora em todo este lugar. Centenas estão levantando, centenas de mãos estão subindo. Eu vou começar bem lá atrás e lentamente ir ao redor. Levante a sua mão. Eu não sei se eu sou salvo, não. Eu preciso de Jesus, eu preciso de oração. Não estou vivendo corretamente. Levante a sua mão, obrigado. Rapidamente, eu vou falar mais uma vez. Venha, levante a sua mão, jovens e idosos. A sua única esperança, meu jovem, é Jesus. A sua única esperança, papai e mamãe, é Jesus. Lá atrás, bem lá atrás, levante a sua mão. Deus está vendo, Deus, o Espírito Santo está vendo. Ele está te dando uma autorização, está dizendo: Jesus quer você. Levante a sua mão. Aqui do meu lado direito, levante a sua mão, levante a sua mão. Em todo este lugar, pais, mães, filhos, filhas, avós, avós, levante bem alto. Esta é a sua chance, nunca haverá outra chance como esta. Alguns de vocês orando, por favor, por muito, muito tempo, digam sim. Isso é tudo que você tem que fazer, é dizer sim. Então quando você fizer, fala obrigado. Eu quero que todos neste lugar, vamos ficar de pé, por favor. Todos vamos ficar de pé. Todos de pé. Eu quero que cada pessoa batizada com o Espírito Santo neste lugar, eu quero que você esteja orando comigo agora. Eu tenho confiança em suas orações. Lembre-se que quando você estiver orando, você não está só orando pelas 10, 11 mil pessoas neste lugar, você está orando pelos milhões que estão assistindo pela televisão também. E eu preciso da sua força, eu preciso da sua ajuda. E eu vou perguntar a todos vocês neste lugar que levantaram a sua mão. Eu não me importo quem você é, talvez você seja um diácono em uma igreja, talvez um pregador, talvez você seja um professor da escola dominical, talvez você não tenha nem entrado numa porta de uma igreja, talvez a sua casa está partida, talvez você está nas drogas, ou você nunca tocou drogas ou álcool, mas no fundo do seu coração, você sabe que as coisas estão totalmente erradas. Eu quero que você venha por este corredor e venha aqui na frente. Vocês estão assistindo pela televisão, você não pode vir aqui. Mas Jesus irá onde você está. Ele irá onde você está e onde você estiver. Se você vier para Ele da maneira certa, eu quero que as mães tragam os filhos. Eu quero que os pais tragam as suas filhas. Eu quero que as esposas tragam seus maridos não salvos. E que os maridos tragam as suas esposas não salvas. Eu quero que os filhos tragam seus pais.
E eu quero que os cristãos tragam seus vizinhos não salvos, tragam para cá. Tom e as meninas, cantem por favor. Come on, come on. Eu quero que você olhe para o irmão Swegert, por favor, por um momento. Somente com um propósito ou razão, para que eu possa falar estas palavras de vida para você. Eu não posso salvar, esses ministros ilustres não podem. Somente Jesus pode te salvar. Você veio aqui nesta noite para o Redentor do mundo. A sua vida nunca mais será a mesma novamente. Em poucos momentos, o milagre do novo nascimento vai acontecer com você. Jesus o chamou do novo nascimento. O novo nascimento. Louvado seja Deus.
As esposas terão novos maridos, os maridos terão novas esposas, as crianças terão novos pais, os pais terão novos filhos, os amigos terão novos vizinhos, porque Jesus virá para habitar. Você pela televisão, na sua casa, ou neste quarto de motel, ou nesta sala de negócios, aonde você estiver, não me importa onde é, se for um bar ou uma boate e há uma televisão na parede, se você baixar a sua cabeça e pedir para Deus te perdoar e te purificar, Ele vai te salvar, aonde quer que você estiver. Agora deixe-me dizer isto: Deus ama cada um de vocês tanto. Eu vou fazer a oração do pecador, e eu quero que você repita em voz alta depois de mim. Você não tem que fazer isto para ser salvo, mas eu quero que você faça, porque vai te ajudar na sua aceitação de Jesus. Agora vamos orar. E eu quero que você acredite nas palavras de todo o teu coração. Querido Deus no céu, querido Deus no céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados, Me perdoe pelos meus pecados, pela minha desobediência pela minha desobediência e pela maldade. e pela maldade. Eu peço que o Senhor me perdoe. Eu peço que o Senhor me perdoe. E como o Senhor fez aquele leproso limpo, Como o Senhor fez aquele leproso, faça-me limpo nesta noite. faça-me limpo nesta noite. Eu peço pela sua ajuda. Eu peço pela sua ajuda. Eu não posso me autossalvar. Eu não posso me autossalvar. E eu aceito E eu aceito a sua morte sacrificial a sua morte sacrificial e a sua ressurreição. e a sua ressurreição. Eu aceito Eu completamente, aceito completamente. não fazendo nada Não fazendo nada para merecer a minha salvação. para merecer a minha salvação. Nada nas minhas mãos. Nada nas minhas mãos. Eu trago Eu trago. simplesmente a cruz. Simplesmente a cruz. Eu trago, Eu trago. de acordo com a tua palavra, De acordo com a tua palavra. em Romanos capítulo Em 10, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. versículos 9. Com a minha boca Com a minha boca. eu confesso Eu confesso o Senhor o Jesus Senhor Jesus como meu Senhor. como meu Senhor. Em meu coração Em meu coração. eu creio Eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou a dos Jesus mortos. dos mortos. E Ele está vivo E Ele está vivo para todo sempre. para todo sempre. Eu aceito a Jesus Cristo Eu aceito a Jesus como meu Salvador, como meu o Salvador, meu Redentor. o meu Redentor. E agora mesmo, E agora mesmo, diante destas pessoas diante dessas e do pessoas Deus dos e céus, do Deus dos céus, eu declaro, eu declaro, pela graça, pela graça, eu sou salvo eu sou salvo. por meio da fé. Por meio Eu da sou fé, lavado, eu sou lavada, eu sou purificado, eu sou redimido, eu sou salvo. eu sou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor.